Vocês já sentiram alguma vez que tem aqui qualquer coisa dentro que precisa de sair? Quando vocês vão a um estádio de futebol, quem vai, quem gosta, como é que grita quando a equipa marca golo? Quando vão a um concerto, se gostam, se vão, como é que vocês pulam e gritam pela banda que está a tocar, porque estão lá porque gostam daquela banda? Quero lançar-vos um desafio hoje. Quero lançar o desafio de gritarem. Podemos gritar hoje? Com todos os nossos pulmões? Podemos libertar alguma coisinha cá dentro? O que é que vamos gritar? Glória a Deus? Glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus! Ok, foi um bom ensaio. 1, 2, 3. Glória a Deus! Man, estamos a proclamar algo, a declarar algo. A nossa glória, a confissão dos nossos lábios vai para Deus. Eu lembro-me quando eu tinha talvez 21, 22 anos, ali na minha adolescência eu sofria muito com uma opressão que tinha a ver com um espírito de depressão. E eu tinha tendência a ter assim umas crises depressivas. Eu gostava muito de escrever e os meus poemas e as minhas... aquilo que eu escrevia não era nada agradável, eram sempre coisas muito, muito escuras, muito pesadas. E eu lembro-me que um dia eu estava num culto e no fim do culto a presença de Deus manifestou-se de tal forma, o Espírito Santo desceu de tal forma. E eu lembro-me que eu fiquei, eu não sei quanto tempo, mas muito tempo de joelhos. E a única coisa que conseguia fazer era gritar. Gritava. E quanto mais eu gritava, mais eu sentia que a angústia que estava dentro de mim, ela saía. E eu gritei tanto tempo. Eu acho que as pessoas na rua deviam estar a ouvir aquele grito, não é? E eu sei que durante aquele tempo em que eu gritei, Deus operou libertação na minha vida. E houve, a partir desse dia, uma libertação tal que eu nunca mais senti essa opressão sobre mim. Quando nós chegamos a Deus, quando a nossa vida chega a Deus, nós chegamos com muita bagagem. Há muita coisa em cima de nós. E a promessa de Deus é que há libertação, é que há livramento sobre a nossa vida. Então é importante não somente nós reconhecermos que Deus tem essa promessa para nós, que há uma promessa de livramento, de restauração, de transformação completa, mas é importante nós sabermos e percebermos os laços que ainda temos na nossa vida. Identificar para podermos deixar que o Espírito Santo lide com isso. Porque há poder no nome de Jesus. Há libertação no nome de Jesus. Amém? Hoje vamos ler versículos bastante conhecidos. Pode ser? E vamos começar por ler Jeremias, capítulo 29. Eu hoje quero falar acerca do poder da bênção. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A maioria de nós conhece este versículo e diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Então a promessa de Deus sobre a nossa vida é trazer coisas boas, é fazer o bem sobre nós. A Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento, ela usa duas expressões para bênção. No Velho Testamento e no Novo Testamento, as duas expressões implicam a mesma coisa. Há uma expressão que fala acerca da bênção ser felicidade. E esta bênção ser felicidade implica o quê? Implica a restituição do propósito de Deus sobre a nossa vida.
implica Deus restaurar os desígnios que Ele tem para cada um de nós e que nos foram roubados por causa do pecado. Ok? Então é o plano de Deus a ser trabalhado na nossa vida, é Deus a encaminhar-nos, esta bênção é o sentido de Deus nos encaminhar numa direção certa, num sentido certo. A outra palavra, tanto no Velho como no Novo Testamento, são duas palavras, uma em hebraico e outra em grego, mas o sentido dessa palavra quer dizer bem dizer, falar bem, elogiar, ok? Declarar coisas boas, falar o bem. E quando nós olhamos para o sentido destas duas palavras que expressam bênção na Bíblia, nós vemos duas coisas distintas. Vemos aquilo de bom que Deus quer fazer em nós e vemos aquilo de bom que Deus quer fazer através de nós. Ok? Então, quando nós pensamos em bênção, o que é bênção? O que é que Deus promete com bênção? A bênção na Bíblia pode ser uma bênção imediata, em que tu recebes algo de imediato. Pode ser uma coisa que se vai prolongar para o resto da tua vida. Pode ser uma coisa que vai passar não somente para ti, como a Bíblia diz, mas para os teus filhos, para a tua geração. Muitas vezes vemos Deus abençoar a nação, não é? Então há esta bênção decretada por Deus sobre a nossa vida. E nós podemos perguntar, então, porquê é que às vezes não sinto essa bênção? Porquê é que às vezes eu sinto que estou a ser roubado? Quando Deus decreta algo, essa coisa já existe, já está lá. Se Deus falou, existe. A palavra de Deus é poder. Quando Deus fala, Ele traz a existência. Então, se Deus falou bênção sobre a nossa vida, essa bênção está lá. Então, muitas vezes nós tentamos que Deus se alinhe com os nossos caminhos. E estamos a pensar de forma errada. Porque nós temos que nos alinhar com o caminho de Deus. Quando nós nos alinhamos com o caminho de Deus, é como se nós estivéssemos com uma direção para ir a um lugar qualquer e colocamos o GPS. Aquela vozinha maravilhosa que às vezes nós nos enganamos tantas vezes com ela, não é? E nós colocamos o GPS e estamos a ver ali o pontinho a indicar o local onde nós temos de chegar. E aquele é o local da bênção. É o caminho que Deus preparou para nós caminharmos. Mas se vocês forem como eu a usar o GPS, vou dar muitas voltas antes de chegar lá, não é, Pastor Zé? E eu vou-vos dizer, estes atalhos, estes caminhos de atalhos que nós entramos e que não são o caminho de Deus, não é? Muitas vezes nós somos sustentados nesse caminho, não pela bênção, mas pela misericórdia de Deus. É a misericórdia. Não é? E depois nós estamos cansados, estamos fatigados, estamos saturados. A energia é sugada, tudo é sugado de nós, porque estamos a sobreviver pela misericórdia, porque estamos nos caminhos errados. Então, uma das coisas principais para nós obtermos esta bênção, abrirmos esta porta, que sabermos que ela está lá, é nós irmos pelo caminho certo. Então eu preciso de alinhar a minha vida com aquilo que Deus tem para mim. Aí eu tenho a certeza que não vou errar na estrada. Ok? E quando nós fazemos isto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma coisa que a Bíblia fala tanto e que não é tão simples, que é a obediência. Um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia que fala sobre bênção e maldição, se eu perguntar, vocês sabem qual é? Deuteronômio 28. E ele começa por falar nas bênçãos. E o que é que ele diz? Se ouvires os meus mandamentos, se obedeceres os meus mandamentos, então estas bênçãos te seguirão. Vou dizer outra vez.
se ouvires os meus mandamentos, se obedeceres os meus mandamentos. Não é regenestrada. Ok? Não é regenestrada. Então, estas bênçãos te seguirão. Muitas vezes nós agarramos a palavra de Deus, proclamamos tudo o que há para proclamar, as bênçãos todas que sabemos que existem lá, mas nós vamos para o fim e não lemos o que vem antes. Eu chamo isto aos X's da Bíblia. Há muitos X's na Bíblia, mas nós queremos a bênção sem passar pelo se. Há condições divinas. Há critérios divinos. Quando o meu filho pede para ir brincar ou pede alguma coisa, né, o que é que eu lhe digo? Fizeste o trabalho de casa? Arrumaste o quarto? Se sim, podes ir. Se não fizeste, então não há benesses. Não é? É exatamente o nosso relacionamento com Deus. Está lá. Qual é o pai que não quer abençoar o seu filho? Qual é o pai que não quer abrir aquela porta e dizer, entra, entra? Então, se calhar nós estamos a bater na porta errada, se não estamos a sentir essa bênção de Deus sobre a nossa vida. Porque a porta está lá. Não há nada a ser criado. Deus já criou, Deus já decretou, Deus já falou. Deus já trouxe a existência. Deus já restaurou. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus, em que pedimos perdão pelos nossos pecados, e esta é a obra da cruz, é a bênção, é a maior bênção que nós podemos ter, é a salvação, porque a salvação traz a restituição de tudo aquilo que nos tinha sido roubado. Então, quando nós somos restituídos de tudo isso, nós temos que descobrir a porta certa para agarrar naquilo que precisamos. Temos que entrar no caminho certo. Temos que entrar num caminho de obediência. Temos que olhar para aquilo que Deus espera de nós. Temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não nos podemos desviar daquilo que Deus tem. Porquê? Porque vamos estar num atalho e vamos sobreviver pela misericórdia. Porque Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã e a fidelidade dele permanece para sempre. Então há este favor de Deus sobre a nossa vida. Mas às vezes não estamos alinhados com o caminho que ele tem para nós. E nós precisamos de alinhar para as coisas serem mais fáceis. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Então, antes de proclamares uma bênção de Deus, uma bênção da Bíblia, lê o se antes. Estás a obedecer ao se? Estás a perceber o que é que Deus falou antes? Para que possas obter aquela bênção que estás a reivindicar? Então, obediência, ok? Outra coisa muito importante é o foco do nosso coração, ou onde nós colocamos os nossos olhos, ok? A importância de nós conseguirmos olhar para além das circunstâncias e ver aquilo que Deus está a fazer. A importância de nós conseguirmos olhar para além do problema que estamos a viver e ver aquilo que Deus vai trazer depois disso, ok? E as bem-aventuranças é um bom exemplo disto, não é? Porque as bem-aventuranças estão cheias daquelas primeiras coisas que parecem negativas. Bem-aventurados aqueles que choram. Ei, pá, mas eu tenho que chorar. Não é? Mas a seguir vem a bênção. Então, no processo de vida, de vivência cristã, há circunstâncias, há coisas que vêm à nossa vida que não são fáceis. Há batalhas, há lutas, há doenças, há uma série de coisas que surgem, porque Deus diz que estamos no mundo e vamos passar por elas, mas a importância de nós mantermos o nosso foco em Deus, de conseguirmos ver além disso. Mateus 3,33, todos conhecem.
não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As tuas necessidades. Então eu tenho que manter, né? Hebreus 12. O que é que diz Hebreus 12? Né? Para não sermos agarrados ou presos ao pecado ou aos tropeços da vida. Coisas que nos atrapalham, coisas que nos tentam reter. Mas para olharmos firmemente para quem? Jesus, o nosso Salvador, o Consumador, aquele que criou a nossa fé, aquele que depositou em nós fé. Então a importância, quando nós estamos a falar de bênção, é extremamente importante nós sabermos que nós temos que olhar para aquilo que Deus diz. Hoje o Ricardo cantava, eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. Não é? E nós antigamente cantávamos uma música para os miúdos, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu faço aquilo que Deus diz que eu faço. Era uma música assim. E é exatamente isto. É nós sabermos que no meio da tribulação, no meio da adversidade que nós estamos a passar, depois disso vem a bênção. E o que é que acontece neste período? Quando eu tenho a capacidade de olhar além, quando eu tenho a capacidade de colocar o meu foco, o meu coração, naquilo que Deus diz, não naquilo que a circunstância está a falar, não naquilo que nós estamos a ouvir de fora, não naquilo que nós estamos a ver, não naquilo que nós estamos a sentir, porque os meus sentimentos são enganosos. Quando eu tenho esta capacidade de ver além, de me focar em Jesus, quando eu estou a passar por esta provação, qual é a bênção que chega? Vem a força, vem a perseverança, vem a alegria, vem a paz. E vocês podem citar todo o fruto do Espírito, porque muitos de nós passamos pelas provações sem essa força, sem essa paz, sem essa fé, sem essa alegria, sem essa certeza de esperança. Mas quando eu estou alinhada com Deus, quando o meu foco está em Deus, quando os meus olhos estão em Deus, há aquela bênção que chega à minha vida, que é o fruto do Espírito que se começa a manifestar na minha vida. E eu sinto uma fé para ultrapassar aquela situação. Eu sinto uma graça, eu sinto uma paz. Eu sinto uma alegria, eu sinto uma força, eu tenho aquela perseverança, porque eu sei que Deus é comigo. E este é o poder da bênção sobre a nossa vida. Aquilo que Deus pode fazer em cada um de nós, se nós estivermos alinhados com o nosso olhar nele, com o nosso foco nele, sabendo que depois da provação vem a bonança. Okay? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então eu preciso, para experimentar a bênção de Deus, porque às vezes nós pensamos que a bênção de Deus nos livra de tudo. Não, a bênção de Deus ajuda-nos a passar por tudo. Dá-nos a graça, dá-nos o favor, dá-nos a força para passarmos por tudo. E esta é a diferença. Então, obediência, foco e uma coisa tão importante, a confissão da minha boca. A confissão dos meus lábios. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Aquilo que sai da nossa boca pode produzir vida ou pode produzir morte. Eu fico impressionada às vezes com... Nós falamos com muita gente e às vezes eu vejo pessoas a passarem por provações tão grandes, aflições tão grandes, e eu falo com elas e digo, está tudo bem? E eu vejo quando a pessoa abre a boca e há aquela confissão de fé, há aquela confissão de esperança, há aquele olhar para Deus, sabendo que naquela provação Deus é com ela. E aquilo edifica tanto a minha vida. E outras vezes falo com outras pessoas que estão a passar por provação,
por lutas, por batalhas, por doenças, e quando abrem a boca, eu quero tapar os ouvidos. Não há uma confissão positiva, não há uma declaração de fé, não há uma declaração de esperança. Provérbios também diz que as palavras da nossa boca são como saúde para a nossa alma. Então aquilo que tu confessas pode-te deixar enfermo ou pode-te deixar saudável. Então a importância, irmãos, a importância de nós declararmos aquilo que Deus diz que é, nas circunstâncias que nós estamos a viver. Recebeste um diagnóstico médico? Acreditas mais na palavra do homem ou acreditas mais na palavra de Deus? Vais confessar aquela enfermidade sobre a tua vida ou vais confessar a cura de Deus sobre a tua vida? Eu não estou a dizer para negarmos as coisas, não estou a dizer que não devemos ir ao médico, não devemos tomar as medicações, fazer os tratamentos. Tudo isso é bênção de Deus. Deus usa a medicina, ok? Mas aquilo que tu confessas com a tua boca pode trazer vida ou morte, doença ou saúde à tua vida. Então, queres bênção? Aprende a confessar a bênção de Deus sobre ti, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre as circunstâncias que tu estás a viver. Aprende a confessar aquilo que Deus diz que é. Há tantos versículos na Bíblia que falam sobre este poder. Provérbios está cheio dele. O poder da língua. Até o apóstolo Tiago escreve sobre isto. A importância daquilo que sai na nossa boca para gerar vida ou gerar morte. Então aquilo que eu te quero desafiar hoje é mudares a tua conversa e começa a gerar vida sobre ti. Alinha as tuas palavras com as palavras de Deus. Alinha aquilo que tu falas com aquilo que Deus já disse que é, para provares bênção. Amém? Ok? E isto, quando nós pensamos nestes dois termos, estava a falar sobre sermos abençoados. Agora quero falar sobre abençoarmos. E vamos ler aqui 1 de Pedro. 1 de Pedro 3,9. Não tornando o mal por mal ou a injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então nós fomos chamados para abençoar, porque já fomos abençoados. E quando nós falamos acerca de abençoar, há muita coisa que nós podemos dizer e falar acerca de nós lançarmos bênção sobre os outros. A Bíblia está cheia de exemplos disso. A bênção que os pais passavam para os filhos, a bênção que os profetas passavam para a nação, passavam para os reis, a bênção que era declarada em várias circunstâncias e em várias situações. E isto deve ser uma prática diária que está a ser roubada a nós como igreja. A palavra de Deus diz que o mal no mundo vai aumentar. Eu pensava que as coisas iam melhorar. Não, a Bíblia não diz que nada vai melhorar. A Bíblia diz que vai piorar. Diz que a maldade no mundo vai aumentar. E nós temos visto isto diariamente. Basta abrir um noticiário, ligar uma televisão e nós vemos esta maldade a crescer. E o que é que a Bíblia diz? Que com essa maldade, o que é que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar. Eu creio que é tempo da igreja se levantar no mundo
em que o mal aumenta e manifestar a bênção de Deus. Amém? Onde aumenta o ódio, nós temos que retribuir com muito, muito amor. Onde aumenta a falta de esperança, nós temos que retribuir com muita, muita esperança. Onde aumentam as trevas, nós temos que retribuir com muita, muita luz. Às vezes nós pensamos que vamos vencer, nós temos uma atitude como os discípulos no Novo Testamento. Pensavam que Jesus veio para vencer um reino físico. Nós temos que ter entendimento que nós vivemos uma batalha espiritual. E aquilo que nós temos que vencer é no espírito, não é na carne. A importância da igreja se levantar e manifestar luz, e ser sal, e trazer a bênção de Deus à humanidade é tão grande. Então a maior bênção que nós podemos trazer ao mundo é a salvação. Porque aquilo que o diabo está a roubar lá fora, nós temos que resgatar. E a única forma de resgatar é levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. É elas passarem por este processo de salvação e de restauração, tal como nós. Queremos diminuir a maldade? As pessoas precisam de Deus na sua vida. Não há outra forma. Não há outra forma senão Deus. Não há outro poder senão o poder de Deus. Não há outra presença senão a presença do Espírito Santo. João capítulo 16 diz que o Espírito Santo veio para manifestar o quê? Veio para manifestar. Estou-me a esquecer do versículo. Mas diz que ele veio para trazer a justiça, convencer do pecado, do juízo e da justiça. Estava-me a faltar o versículo. E a própria passagem justifica-se a si mesma. E ela diz que veio para convencer do pecado, porquê? Porque não acreditaram em Jesus. Porque não acreditaram em mim, diz Jesus. Então qual é o nosso papel? Nós temos que ser as mãos, os braços, a voz do Espírito Santo aqui na terra. A maior bênção para o mundo é a salvação. E nós temos que estar comprometidos com isto, irmãos. Nós temos que manifestar luz, nós temos que manifestar sal, nós temos que contrariar aquilo que o diabo está a trazer, morte, destruição, perseguição. Qual é a resposta? É a igreja. Nós somos a resposta para contrariar isso. Queres trazer bênção ao mundo? Traz Jesus ao mundo. Traz salvação ao mundo. Amém? Outra coisa que podemos fazer é levar as pessoas, depois desta bênção da salvação, a olharem para Deus como o seu foco. A chegarem a Deus e a começarem a ser restauradas. Ok? Então, temos que nós começar a ensinar. Quando tu olhas para o teu irmão e abre a boca e ele começa a confessar algo que não é bom, traz a restituição de Deus à vida daquele irmão. Irmão, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que tu és, que tu podes, que tu fazes. Então, não somente nós devemos levar a bênção da salvação, mas nós devemos ser a bênção uns para os outros. E às vezes não somos, porque o nosso amor também está a esfriar. Nós precisamos que o amor de Deus transporte em nós. E quando nós olhamos para o irmão ao lado, quando nós olhamos para alguém na rua, haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Haja em nós a mesma compaixão.
haja em nós o mesmo desejo de abençoar aquela vida, de dizer o bem. Há pessoas que têm dificuldade em dizer coisas boas. Mas nós temos que trabalhar isso, porque nós somos chamados para abençoar. Então, quando tu olhas para o teu irmão, quando tu olhas para a pessoa que está ao teu lado, é importante nós começarmos a ver Cristo nela. É importante nós começarmos a ver a natureza de Deus, mesmo que a pessoa não veja em si. Porque é assim conosco e com Deus. Muitas vezes nós não temos a capacidade de ver a natureza de Deus em nós. Não é? Mas Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo. E há muitas pessoas que não têm essa capacidade, essa força. Não é? E a Bíblia diz que nós devemos de ajudar aqueles que são fracos na fé. Restaurar a confiança, restaurar a fé, restaurar a esperança. Levá-los a um lugar em que eles entram e alinham a sua vida com Deus, em obediência. O seu foco é colocado em Deus. Okay? E aquilo que sai da sua boca começa a ser água doce e não água amarga. Okay? Então tu és chamado não somente para receber bênção, mas tu és chamado para abençoar. Quando olhas para os teus filhos, eu vou-vos dizer, os nossos filhos, diariamente, na escola, nos lugares onde eles se encontram, eles estão a ser minados, contaminados. E é importante que em casa tu declares bênção sobre a vida deles. Tu contraries aquilo que o diabo quer levantar para roubar na vida deles. É importante tu orares para guardar as suas vidas. É importante nós zelarmos uns pelos outros da mesma forma, sabendo que quando alguém está em aflição e precisa dos seus braços levantados, tu és aquela espada, tu és aquela arma do Espírito Santo para ajudar aquela pessoa naquela altura. Quem é que tu tens estado a ajudar? Porque quando nós estamos só focados na nossa vida, só focados em nós, provavelmente é porque o nosso amor está a esfriar. Porque este não é o sentimento que existe em Deus, Jesus. Ok? Então é importante, irmãos, como igreja, começarmos a guardar as costas uns dos outros. Olhar e abençoar. Olhar e edificar. Aprender a dizer palavras de bem, de bênção. Aprender a apreciar uns aos outros. Aprender a apreciar os dons uns dos outros. Aprender a alegrar-nos com as vitórias uns dos outros. A palavra de Deus diz que o mundo nos conhecerá pelo amor que nós temos uns pelos outros. Então o nosso amor não pode esfriar, porque o mundo precisa de conhecer a igreja, porque o mundo precisa de conhecer o amor de Deus. E só vai conhecer através da forma como nós nos amamos uns aos outros. Amém? Eu quero ler uma parte de uma carta para terminar. Como sabem, várias mulheres aqui da igreja participam no Ministério das Prisões. E eu quero ler, não vou ler a carta toda, mas vou ler uma parte de uma carta que eu recebi esta semana. E diz assim: vocês são anjos que Deus colocou no meu caminho. Cada carta sua, da pastora Sílvia, é uma bênção para mim. Adoro recebê-las e lê-las. Com muito carinho, me alegram muito. Vocês não imaginam o bem que me fazem. Às vezes sinto-me tão perdida, sem chão. O clima às vezes é muito pesado. Se não fosse Jesus na minha vida, acho que não suportaria. Acabamos a campanha sexta-feira, dia 7. Ela está numa cela.
e as meninas desta cela reuniram-se para fazer jejum e oração. Foi uma bênção, Deus é fiel. Como disse, todas na minha cela temos Bíblia e agora todos os dias nos estamos a alimentar da palavra de Deus, que é sabedoria para todas nós. A esperança é que hoje e em breve a tormenta vai passar. Tem dias que parece que o meu coração não vai aguentar. Tantas saudades dos meus filhos, família, do meu país, mas sei também que sempre Deus está por perto. Até aqui Ele me guiou, me sustentou e creio que não me irá abandonar, porque aqui é duro cada dia. É um dia de aprendizagem. Mas sou uma guerreira. Já se diz que Deus dá as suas maiores batalhas aos seus maiores guerreiros e eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou ver ainda restituído tudo aquilo que foi perdido em minha vida e ainda vou dar muitos testemunhos de vidas e, acima disso, poder ganhar muitas almas para Jesus. Pastora Vera, gostaria... isto era uma pergunta? Não, era isto. Pronto, era até aqui. Isto é aquilo que uma reclusa está a declarar dentro de uma prisão. Porque simplesmente decidimos escrever cartas. Acho que fisicamente com ela tivemos o quê? 2 vezes. Elas juntaram-se, pediram Bíblias, estão a ler a Bíblia, fizeram jejum, fizeram oração e a esperança dela é um dia sair daquele lugar e testemunhar a vida de Jesus cá fora. Eu não sei que tribulações é que nós temos na nossa vida. Mas esta mulher, ela está separada dos filhos, da família, do país, está presa. E ela fala palavras de bênção sobre a vida dela. Ela fala aquilo que Deus pode fazer através dela. Irmãos, isto é apenas um exemplo. Uma simples palavra, neste caso, simples cartas. Às vezes nem sabemos bem o que é que devemos escrever. Eu acho que a Telma, a Mildrete, a Natália, todas podiam dar um testemunho de cartas que elas recebem com o mesmo teor. Nós podemos fazer a diferença ao abençoarmos alguém. Com uma simples palavra, com um simples gesto, com uma simples ação. Tu podes ser luz na vida de alguém. Tu podes iluminar. Tu não és responsável depois, eu não sou responsável pelo que vai acontecer com esta mulher depois. Quem é responsável é o Espírito de Deus. É Deus. Mas a minha responsabilidade é abençoar. A tua responsabilidade é abençoar. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir ao grupo de louvor para subir. Eu não sei como é que tu te sentes hoje, nem o que é que Deus está a falar à tua vida. Mas aquilo que eu gostava que fizéssemos é que nós nos alinhássemos, fizéssemos um compromisso, nos alinharmos com Deus. E aquilo que eu quero é que se tu tens confessado coisas negativas sobre ti, sobre a tua vida, aquilo que eu te vou pedir hoje, se a confissão da tua boca não tem sido saudável, aquilo que eu te vou pedir hoje é que no teu lugar tu feches os teus olhos e tu peças perdão a Deus.
Se tu tens tido dificuldade em olhar para além da tua vida, se tens tido dificuldade em olhar à volta, se tens tido dificuldade em declarar bênção sobre a vida das pessoas que amas, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida do teu marido, da tua esposa, sobre o teu lar, se tu só tens focado os teus olhos nas circunstâncias que tu estás a viver, então eu vou pedir que neste momento tu te arrependas diante de Deus e alinhes o teu caminho com Ele e faças um compromisso de mudar o teu foco, de ser obediente. Faças um compromisso de falar palavras sãs, palavras saudáveis. Nós vamos orar individualmente, mas depois eu quero que, como igreja, vocês tirem um tempo em silêncio. Ouçam o que o Espírito Santo está a falar com vocês, porque o Espírito Santo está a falar com vocês. E Ele quer te usar hoje para abençoar a vida de alguém. O Espírito Santo vai trazer ao teu coração alguém aqui na sala para tu te aproximares e declarares bênção sobre a vida dessa pessoa. Então vamos orar uns pelos outros. Vamos manifestar o amor de Deus sobre a vida do nosso irmão. Então recebe aquilo que Deus está-te a dizer. Ser sensível, porque Ele vai te dar a palavra que aquele irmão está a precisar.